Bem-vindo ao canal Aprende Aí. Olha, hoje a gente vai fazer uma coisa um pouco diferente. Vamos pegar um dos superpoderes mais famosos que existem e fazer uma engenharia reversa completa para descobrir se a ciência do nosso mundo já consegue, bom, recriar essa mágica. E se a sua força de vontade, a sua determinação, pudesse se transformar em realidade física? Essa é a ideia central por trás do poder do Lanterna Verde, né? A capacidade de pegar um pensamento e, pá, transformar em matéria sólida. Parece pura ficção, mas acredite, a ciência está chegando mais perto disso do que a gente imagina. E se a gente olhasse para o anel não como um item mágico, mas sim como a interface cérebro-computador mais avançada que se pode conceber? É exatamente essa abordagem que a gente vai usar aqui. Vamos desmontar esse anel, peça por peça, usando só física e engenharia do mundo real. Ok, vamos mergulhar nisso. O primeiro passo, a base de tudo para fazer um pensamento virar realidade é conseguir ler esse pensamento direto da fonte. Isso nos leva direto para a ciência das interfaces neurais. Uma interface cérebro-computador, ou BCI, faz exatamente o que o nome sugere. Ela mede a atividade do cérebro e traduz isso em comandos. Funciona num ciclo, basicamente. O sistema lê sua intenção, transforma em uma ação para um aparelho e aí te mostra o resultado. Isso cria uma ponte tecnológica direta entre o que a gente pensa e o que a gente faz. Agora, a parte mais legal é que a ciência já começou a mapear de onde vem a tal da força de vontade. O centro de comando é uma área chamada córtex pré-frontal dorsolateral, ou DLPFC. Pensa nela como o CEO do seu cérebro, responsável pelo foco e pela persistência. Para um anel de poder de verdade, esse seria o sinal principal. Enquanto isso, outras áreas, como o córtex cingulado anterior, funcionariam como um sistema de correção de erros, e o estriado ventral seria todo aquele ruído de impulsos que a interface precisaria aprender a ignorar. Certo, uma vez que a gente consegue capturar a intenção do cérebro, vem o próximo desafio que é gigantesco. Como traduzir esse pensamento abstrato em um projeto digital concreto, um verdadeiro blueprint 3D. E, gente, isso já não é mais só papo de ficção. Quero apresentar para vocês um projeto de pesquisa real chamado Mind to Matter, que já demonstrou um caminho direto dos sinais do cérebro para a criação de modelos 3D. E o jeito que o Mind to Matter funciona é simplesmente genial. Primeiro, um decodificador neural analisa os sinais brutos de um eletroencefalograma. Mas aqui vem o pulo do gato. Os sinais de EEG são muito sujos, cheios de ruído. Então o sistema usa uma inteligência artificial, um modelo de linguagem como se fosse um intérprete. Essa IA pega os padrões neurais, preenche as lacunas e gera uma descrição em texto bem detalhada daquilo que a pessoa está imaginando. E esse texto, por sua vez, vira o comando, o prompt, para gerar uma cena 3D super realista. Muito bem, já temos o projeto digital, mas isso ainda não é um objeto físico, né? E aí, como é que a gente torna isso real? A física moderna nos dá, olha só, 3 caminhos que são absolutamente incríveis. A primeira opção é criar matéria a partir da própria luz. Isso significa fazer com que os fótons, que são as partículas de luz e que normalmente passam umas pelas outras sem nem se tocar, comecem a interagir e se comportar como se fossem um sólido. O segredo aqui está no uso de umas partículas bem especiais chamadas polaritons de Rydberg. Imagina que elas funcionam como um ímã para a luz. Em condições de laboratório super controladas, elas forçam os fótons a interagirem com tanta força que eles criam um tipo de bloqueio, um engarrafamento. Eles não conseguem mais se atravessar. E o resultado? Eles se organizam numa estrutura quase como um cristal. É, literalmente, luz sólida. A segunda opção é um pouco mais prática para usar fora de um laboratório e o foco dela é criar hologramas que a gente possa, de fato, sentir e tocar. E essa tecnologia é brilhante. Lasers de femtosegundo disparam pulsos de luz ultra curtos, coisa de quadrilionésimos de segundo. Esses pulsos são tão intensos que eles ionizam o ar, criando pequenos pontinhos de plasma no espaço. São como pixels 3D flutuando no ar, os voxels. E o mais incrível, dá para tocar. O pulso é tão rápido que não queima a pele, mas a pequena explosão do plasma cria uma ondinha de choque que a gente sente como um toque. Agora, para criar coisas que precisam de força de verdade, tipo, sei lá, segurar um prédio em pé, a gente precisa de uma tecnologia bem mais parruda. E aí entra Claytronics, ou matéria programável. É um campo da engenharia que quer criar objetos usando milhões de micro-robôs autônomos, os Kattons. Pensa nisso como uma espécie de argila digital. Esses robozinhos se conectam e se reorganizam para formar qualquer objeto que a gente consiga imaginar.
E não se enganem pelo tamanho deles, viu? Um enxame de robôs reais, lá da USP Santa Bárbara, já mostrou que consegue passar de um estado quase líquido para um sólido capaz de suportar mais de 700 newtons de força. Isso dá quase 500 vezes o peso de um único robozinho. É muita força. Então, chegamos ao ponto crucial. Como é que a gente enfia toda essa tecnologia impressionante, leitores neurais, física quântica, microrobótica, dentro de uma coisa tão pequena quanto um anel? A solução para esse desafio de miniaturização está em tecnologias como a fotônica de silício, que basicamente coloca sistemas ópticos inteiros dentro de um chip, e os Optical Phase Arrays, ou OPAs. Pensa num OPA como um projetor de laser de altíssima potência num microchip, que consegue direcionar a luz usando milhares de microantenas sem precisar de nenhuma lente ou peça móvel. Então, para a gente amarrar todas as pontas, a tecnologia está realmente se alinhando com a ficção. O controle pela vontade, a gente tem as BCIs lendo os sinais do cérebro. Os construtos de energia, podemos usar polaritons de Rydberg ou hologramas de plasma. A resistência física, isso é trabalho para matéria programável, a Claytronics. E a inteligência artificial do anel é um modelo de linguagem integrado interpretando o que o usuário quer. Como uma das fontes que a gente usou resume de forma perfeita, a transição do Lanterna Verde da ficção para a realidade técnica representa a conquista da engenharia sobre a limitação física da vontade humana. É exatamente isso. Afinal, o impossível de hoje pode ser só engenharia de amanhã. Não deixe o algoritmo te perder no tempo e espaço. Se inscreve no Aprende Aí agora mesmo e embarca na próxima aventura de conhecimento com a gente.